Hello, hello! Como é que vão? Tudo bem? Então, para mais uma aula de inglês comigo hoje, em que nós vamos falar sobre algumas palavrinhas muito semelhantes à língua portuguesa que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, em vermelho e em azul a tradução que nem precisava, né? Afinal de contas, qual a dificuldade em descobrir o que é music, economy, television e president? Essas palavras são muito parecidas à língua portuguesa porque elas são o que nós chamamos de cognatos. O que são cognatos? São aquelas palavras em inglês que são escritas de forma muito parecida à língua portuguesa, tá? E tem o mesmo significado. Então, essas palavrinhas aqui estão fáceis, né, de descobrir, e outras também, que são cognatos, que são abundantes na língua inglesa. Nem sempre as palavras que parecem com português significam realmente aquilo que nós pensamos. Daqui a pouquinho nós vamos ver essa aula, né, que nós temos também os chamados falsos cognatos. Tá? Eu já falei sobre esse tema em sala de aula antes da pandemia, né, em anos anteriores inclusive, porque é importante para nosso vocabulário. Mas deixa eu passar um exemplo aqui para vocês de um protesto no ano passado, desse cartaz. Tá? Vocês estão vendo aqui o que está escrito nesse cartaz: The real virus is racism. Não tem nenhuma dificuldade também em descobrir o que está escrito nele, né? Afinal de contas, real, virus e racism são termos cognatos também. Tá? Não tem nenhuma dificuldade em descobrir, em saber que palavras são essas. Tá? Então, é um cartaz aqui que qualquer estudante de nível básico da língua inglesa consegue descobrir o significado dessa mensagem, tá certo? Então, nós vamos seguindo aqui com outro cartaz, o mesmo protesto do ano passado, tá? É um protesto que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele rapidinho. My skin color is not a crime. Veja que só muda a pronúncia dessa palavra aqui, crime. Na verdade, crime parece e é de fato a palavra crime em português, tá certo? Então veja que é uma frase também forte aqui, né? Minha cor de pele não é um crime. Pleno século XXI a gente precisa reafirmar isso, né? A gente poderia ter evoluído muito mais em relação a essas questões. Mas voltando aqui à língua inglesa, my skin color is not a crime. São elementos básicos de inglês, tá? Verbo to be aqui na forma negativa, a palavra color, que todo mundo já estudou em algum momento, né? Que é a cor, cores em inglês, colors no caso seria, tá? My, que é um pronome possessivo, que significa meu ou minha. Enfim, é o inglês básico aqui também, para a gente descobrir o que a moça está nos comunicando aqui com esse cartaz, tá certo? Então, crime é realmente crime. Veja só aqui esses dois cartazes que eu estou mostrando. Esse aqui eu já mostrei para vocês. Esse aqui é uma foto, né, com vários cartazes do movimento Black Lives Matter, que todo mundo viu ano passado, né? O mundo inteiro parou para assistir esse protesto porque foi em decorrência do assassinato de um homem negro nos Estados Unidos, o George Floyd, que ele foi asfixiado, né? Ele foi asfixiado até a morte por um policial branco, e ele, o George Floyd, né, repete ali o tempo todo: I can breathe, ou seja, eu não consigo respirar, e mesmo assim o policial não cedeu e foi exibido uma morte terrível, trágica. Ele foi exibido ao vivo para as câmeras mostrando, transmitido pela internet e tudo mais. Então isso causou uma revolta muito grande nas pessoas. Vocês podem ver aqui as pessoas, inclusive, sem máscara, né? Em plena pandemia nos Estados Unidos, sem controle à época, e essas pessoas se arriscaram para protestar porque elas estão cansadas do racismo, da violência contra os negros, né, que é muito comum nos Estados Unidos, também aqui no Brasil a gente sabe disso muito bem, tá? Mas vamos nos concentrar aqui nessa palavra lives, Black Lives Matter. Lives, você lembra imediatamente das lives que são transmitidas, né, os artistas que não podem fazer os shows, os eventos, então eles transmitem através da internet os seus shows, seus eventos, suas canções e tudo mais. Mas será que esse lives aqui tem a ver com as lives que nós assistimos pela TV? Pela internet, inclusive? Não, né? Não, porque lives, nesse caso aqui, é o plural do substantivo life. Life que significa vida, tá certo? Então ele é um plural irregular,
quando nós estudamos o plural dos substantivos, nós temos o plural, as regrinhas para o plural dos substantivos em inglês, mas nós também temos os plurais irregulares. Então, lives é o plural irregular de life. Qualquer coisa a gente dá uma revisada nesse tema, tá bom? Então, por isso que Black Lives, vidas negras. Daí vem o nome do movimento Black Lives Matter, que significa vidas negras importam. Tá certo? Foi protesto no mundo inteiro, várias cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil também nós tivemos alguns protestos com essa temática, tá bom? Então vamos passar aqui. Eu gosto de falar um pouquinho sobre esse tema porque é importante, tá? A gente falou agora há pouco sobre racismo, então presta atenção nessa notícia aqui, tá? O Ministério da Saúde, ano passado, quando a pandemia chegou ao Brasil, em março, e nós começamos a ter assim, uma série de informações, inclusive fake news sobre a pandemia, sobre o coronavírus, e o Ministério da Saúde teve que, inclusive, transmitir, teve que fazer umas campanhas para alertar as pessoas. E uma das fake news que rolaram por aí, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, foi essa daqui. Antes de estourar plástico bolha, lembre-se que o ar vem da China. Ou seja, algumas pessoas estavam acreditando e compartilhando que aquela sensação que você tem, né? Você pega uma encomenda ali de um produto que veio da China, tudo mais, então você começa a estourar, né, o plástico ali, dá aquela sensação gostosa, não dá nem vontade de parar. Então as pessoas achando que o ar que estava ali dentro estaria contaminado pelo coronavírus, o que é uma grande fake news, né? Isso foi desmentido. Só que isso daí, né, essas insinuações em relação à China, aos chineses, elas causaram algo muito perigoso. Veja o perigo das fake news. Veja bem, o sentimento anti-China se espalha no mundo junto com o coronavírus. Tá? Então o que aconteceu aqui? As pessoas começaram a usar termos racistas, tá, para falar do vírus e dos chineses, inclusive criticando a cultura chinesa. E aí, o que acontece? As comunidades asiáticas, tá, não só os chineses, mas eles foram alvo de violência física e verbal. Veja a que ponto nós chegamos, né? Ou seja, por causa das fake news, por causa de teorias conspiratórias que dizem que não, os chineses inventaram um vírus no laboratório para acabar com a economia do mundo e eles ficarem de boa. Né? Isso aí é tudo teoria conspiratória, não tem nenhuma comprovação de que o vírus foi criado no laboratório, ainda estão estudando a origem do vírus, se é de origem animal, enfim. Tá? Não se deixem levar por essas teorias, não se deixem levar pelas fake news, porque isso é muito perigoso. Tá? Alvo de violência física e verbal não só os chineses, né, mas japoneses, coreanos, pessoal que mora em Hong Kong, Singapura. Violência física e verbal e segregação. O que é segregação? É separação. Né? Então as pessoas viam um chinês ou um asiático de longe e falavam, ó, não quero conta com você, fica distante porque você é portador do vírus. Né? Então as pessoas se responsabilizando, apesar do epicentro, né, do coronavírus ter se dado lá na China, em Wuhan, na cidade de Wuhan, né, que já está absolutamente controlado, né, segundo as notícias mais recentes, as pessoas ainda assim acreditavam que os chineses, que os asiáticos foram criadores propositais disso. Tome muito cuidado porque isso pode levar a um sentimento de xenofobia. Essa palavra aqui, tá? Xenofobia, que é de origem grega, tá? Que significa xenofobia. A xenofobia é o preconceito contra pessoas estrangeiras ou de cultura diferente. Então é uma forma, assim, evidente de racismo também, tá certo? A xenofobia. Então tomem muito cuidado com o que se lê por aí, principalmente com o que se compartilha, tá certo? Fake news, elas levam a problemas seríssimos, como violência física, verbal, segregação, né? E outros termos que não são nada agradáveis para essas comunidades. Então é só um alerta aqui para a gente. Nós falamos sobre racismo, então nós estamos falando aqui também sobre xenofobia, para que vocês saibam exatamente os perigos que nós corremos ao compartilhar informações falsas, tá bem? Vamos voltar então aos falsos cognatos, ou melhor, não, tem aqui um outro capítulo, né, que as comunidades, né, de direitos humanos, inclusive, eles estão chamando atenção para esse sentimento anti-asiático,
que são duas pandemias que estão confrontando o pessoal que é asiático, que mora na América, né? A Covid-19 e a xenofobia. Então, a gente tem aqui uma campanha que eles lançaram, está aqui um outro cognato, inclusive, né? Real Virus, né? Que eu já falei. O pessoal asiático teve que lançar uma campanha em redes sociais para dizer: eu não sou um vírus. Né, que as pessoas estavam tratando os asiáticos, chineses, japoneses, coreanos como se elas fossem portadoras, disseminadores do vírus de forma proposital. Cuidado, tá, gente? Cuidado, que até mesmo o Observatório de Direitos Humanos ele chamou a atenção para esse sentimento, né, que leva à intolerância, que leva à violência. Tome muito cuidado então com o que é compartilhado por aí nas redes sociais da internet, tá bom? Agora sim a gente volta para os falsos cognatos, que são aquelas palavras em inglês que são muito parecidas com o português, mas na verdade, né, ele é um falso cognato, ele não é aquilo que a gente pensa. Temos exemplos aqui, né? Parents, por exemplo, parece com parentes, mas na verdade significa pais. Você tem a palavra college, college que parece colégio, mas na verdade é faculdade. Tá? Notice, que parece notícia, mas significa observar, notar, até perceber. Enfim, os falsos cognatos, elas enganam qualquer pessoa que esteja ali lendo um texto e que não está atenta, tá, a essas palavras aqui. Se os cognatos nos ajudam a interpretar um texto, a conferir fluência na leitura e interpretação, os falsos cognatos, se o leitor não estiver atento, ele se complica. Então tem aqui uma listinha com alguns falsos cognatos que são assim os mais comuns, né, de aparecerem em textos de diversos gêneros, tá? Seja texto informativo, seja um texto de charge, de quadrinhos, enfim. Veja que nós temos palavras aqui, por exemplo, como recorded. Recorded parece com recordar, com record, mas na verdade significa gravar. Você tem a palavra office, que parece com ofício, né? Ofício, mas na verdade é escritório. Realized parece com realizar, realizou, significa perceber. Retired, retired parece com retirado, com retirar, significa aposentado. E assim por diante, nós temos várias palavras, e uma das mais comuns que os estudantes têm dificuldade, eles se confundem mesmo, é com essa daqui, actually. Actually que significa não, que parece atualmente, né, mas significa na verdade. Então, até para a palavra, a raiz dela, actual, as pessoas pensam que significa atual, tá? Mas a gente vai ver que não é bem assim não. Deixa eu mostrar aqui para vocês dois exemplos através das histórias em quadrinhos. Então tem aqui no primeiro quadrinho, né, a situação, a menininha pergunta a Anthony, what happened? Anthony, o que aconteceu? I broke my arm in two places. Two places. Arm. Deixa ver essa palavra aqui. Arm parece com o quê? Arm parece com arma, não é verdade? Mas não. Arm significa braço. A palavra arma, né, em inglês é gun. Tem até uma banda de rock famosa chamada Guns N' Roses, tá? Armas e rosas, então fique atento com essas palavras aqui. Elas realmente enganam, tá certo? Então ele está dizendo aqui, I broke my arm in two places, ou seja, eu quebrei meu braço em dois lugares. Até um verbo irregular aqui, tá? Um verbo no simple past, no passado simples, quebrar. Oh, really? Really? Significa jura, realmente, sério? Bem, se eu fosse você, eu não voltava para nenhum desses lugares, né? Ela está dizendo aqui. Ela acha que o nosso Anthony quebrou o braço em lugares como um parque, o campo, o pátio, na rua, né? Em uma rua, mas não, ele está falando em dois lugares do braço mesmo, do órgão dele, tá certo? Então, só para demonstrar aqui para a gente como é que esses cognatos eles podem aparecer num texto, né? Que podem confundir, né? Alguém pode ler aqui, eu quebrei minha arma em dois lugares, mas isso não seria adequado, evidentemente, né? Mas algum desatento pode traduzir dessa forma. Agora, uma que realmente é complicadora é essa daqui, actually, tá certo? Então, o quadrinho do Garfield aqui, né, ele está com seus pensamentos, I am not a morning person.
Eu não sei, acho que muita gente aqui se parece com o Garfield. Eu mesmo me pareço nesse aspecto aqui, ou seja, eu não sou uma pessoa matinal. Aquela pessoa que acorda de manhã e só pega no tranco, né? Será que vocês são assim também? Eu sou assim, só depois do café da manhã, né? Que começa a funcionar. Mas aqui ele está dizendo, eu não sou uma pessoa matinal, uma pessoa do turno da manhã, enfim. E por pensar nisso, né, ele está aqui refletindo, né, pensando nisso, I'm not actually a person. Veja, I'm not actually a person. Se eu fosse um leitor desatento, como é que eu iria traduzir isso aqui? Eu não sou atualmente uma pessoa, não é verdade? Actually parece atual, atualmente, mas na verdade nós já vimos, tá? Que actually significa na verdade. A palavra atual em inglês é current, tá certo? Então tome cuidado com esse falso cognato aqui. Então ele está dizendo aqui, eu não sou, na verdade, eu não sou uma pessoa na verdade, tá? Então a ironia aqui no quadrinho está aqui no primeiro quadrinho, ele diz que não é uma pessoa e no final aqui ele diz, na verdade eu não sou uma pessoa. Claro, é um gato, né? É um gato muito, digamos assim, muito inteligente em certos aspectos, tá? Então deu para entender, né? A questão dos falsos cognatos. Fiquem muito atentos com essas palavras. A gente consegue adquirir através dos textos, da leitura, a gente consegue adquirir o conhecimento para esses falsos amigos que eles realmente podem confundir a interpretação e a tradução para as palavras, tá bem? Então por hoje nós ficamos por aqui. Nós temos exercícios para que vocês pratiquem bastante sobre esse termo de vocabulário, tá? Vocabulário para que vocês conheçam mais palavras, que vai dar um upgrade aí no seu aprendizado de inglês, tá bem? So, take care, bye bye.